Professor Antônio, faz tempo que eu estou querendo conversar com você sobre a educação à distância, porque ela já é um marco de completa inclusão das pessoas no ensino superior no Brasil, né? Sim. Por meio da educação à distância a gente consegue chegar a qualquer cidade do país, qualquer bairro de todas as grandes cidades também, levando a educação de excelência até eles. Porque em grandes centros nós temos uma mão de obra de alta qualificação no que se refere à questão acadêmica, professores com mestrado, doutorado, devido à proximidade dos centros de formação. Então, uma cidade como Ribeirão Preto, uma cidade como São Paulo, capital, nós temos grandes universidades com programas stricto sensu que formam mestres e doutores, estão vivenciando a pesquisa acadêmica e a gente consegue, a partir da educação à distância, fazer com que esse conhecimento desse corpo docente chegue a todas as cidades do país, independente do nível de desenvolvimento que se encontra. E eu acho que nós temos que admitir que a educação à distância hoje é o principal motor que propulsiona a educação nesse país, né? Porque nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas que estão tendo acesso ao ensino superior via modalidade de educação à distância. Sim. Aproximadamente 30% dos municípios brasileiros só têm acesso ao ensino superior por meio da educação à distância. Então, seria possível estudarem se não fosse a modalidade de educação à distância? Em muitos casos não, porque não temos apenas a barreira da distância dos centros de formação presenciais, mas também a vida das pessoas. Existe uma dinâmica de vida que muitas vezes impede o estudo na modalidade presencial. Por exemplo, pessoas que trabalham em turnos, que não compatibiliza com os horários de estudo. Com a educação à distância, a pessoa consegue se organizar e fazer sua rotina de estudo da maneira que melhor lhe convém. Então, a gente tem aí dois pontos muito importantes para se considerar quando a gente fala de educação à distância. Um é a flexibilidade de estudo diante da rotina de vida da pessoa, e também a distância que muitas pessoas se encontram de centros de formação, se dependesse de fazer uma formação somente presencial. Com certeza, sem dúvida alguma, acho que as metas do Plano Nacional de Educação têm sido ainda não são atingidas como deveriam, mas estão ficando mais próximas, se deve com certeza ao EAD. E eu acho muito interessante essa discussão que ainda a sociedade faz a respeito do ensino na modalidade presencial e na modalidade à distância, né? É óbvio que quando a educação à distância foi regulamentada pela LDB de 98, nós tínhamos uma experiência ainda muito incipiente de educação à distância, não é? Mas depois disso, nos anos 2000, as instituições credenciadas foram se aprimorando cada vez mais e hoje nós temos instituições oferecendo um ensino de muita qualidade, de muita excelência, tanto na questão tecnológica como na questão metodológica, na sinergia de todas essas ciências que possam colaborar com a educação à distância, né? Porque a educação à distância é um celeiro onde várias áreas se convergem para que possa surgir um serviço de muita qualidade. Não é uma única área que, de certa forma, faz com que nós tenhamos experiências tão significativas assim de aprendizagem na educação à distância. Mas ainda há essa discussão sobre ensino presencial e ensino à distância, né? E aí, como é que nós temos que lidar com tudo isso para que, de certa forma, nós possamos ajudar e contribuir para que a educação à distância seja cada vez mais legitimada no nosso país? Eu acho que isso a gente consegue fazer olhando o percurso da educação à distância e também aquilo que ela tem mostrado de resultado dentro do país.
Então, o senhor bem tocou aí na questão da LDB em 98, quando ela passou a vigorar. Nos anos 2000 a gente já começa a ver um desenvolvimento da educação à distância a partir das instituições credenciadas, mas a gente não pode esquecer que nos anos 2000 muitas pessoas sequer tinham computador em casa ainda. A gente não tinha essa computação pervasiva como tem hoje, presente dentro de todos os lares brasileiros. Havia uma limitação ainda. E também do ponto de vista do desenvolvimento. As tecnologias de desenvolvimento eram muito precursoras ainda. A gente tinha uma internet ainda se construindo. De escada. De escada, a conexão de escada, que a gente esperava da meia-noite para consumir um pulso só. Tá? Era essa forma. E nos anos 2000 foi muito marcado por isso. Lá para 2006 começa a ter um avanço do meio de conexão por ADSL, que a velocidade era um pouco melhor. E aí, depois de 2010, começa a ter um avanço cada vez mais rápido. Os ciclos de inovação são assim. Quanto mais você se desenvolve, mais rápido você se desenvolve. Então, hoje a gente está a todo vapor no que se refere à questão tecnológica. E ao longo desse trajeto, a gente pode ter alguns marcos. Eu acho que um marco muito importante do quanto que a educação à distância funciona foi o advento da pandemia. A pandemia ela acontece no momento que ela faz com que todos se obriguem a vivenciar a educação à distância. E aí nós temos experiências diferentes. Algumas experiências de educação que aconteceram por instituições que não tinham ainda expertise na educação à distância, que aí tiveram que virar uma chave de uma hora para outra com muita dificuldade no que se refere à tecnologia. E em instituições como a nossa, a Faculdade Metropolitana, que já tinha um aparato tecnológico muito bom. E a gente viu um movimento muito interessante acontecer. Pessoas que antes escolhiam a educação presencial passaram a preferir a educação à distância porque colocaram à prova, sentiram como ela funciona e viram que é possível ter uma experiência excelente de ensino. E com muita comodidade, você tem que pensar até no impacto ambiental disso. Você deslocar pessoas diariamente para irem fazer alguns estudos que poderiam ser feitos de suas residências ou dos seus lugares onde elas já estão, você tem um impacto até ambiental disso. Emissão de queima de combustível fóssil, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente tem que pensar. Então, acho que o advento da pandemia fez com que a gente visse que a educação à distância funciona muito bem. Mas também se acirrou uma série de discussões. Quão bem é isso, Será que é só do ponto de vista de experiência? Isso está muito mais que provado que do ponto de vista de experiência do aluno é muito bom, mas é do ponto de vista de entrega de resultado. E aí a gente começa a olhar para índices de empregabilidade. Se a gente comparar, tem vários estudos aí de consultorias educacionais mostrando que a empregabilidade de um aluno da educação à distância, ela é tão boa quanto ou até melhor do que da educação presencial, porque geralmente quem começa na educação à distância já está inserido no mercado de trabalho e consegue ascender. E no mundo digital também. Já está também no mundo digital. Então é uma pessoa que é verdade, tem essa vantagem também. Ela é uma pessoa que já tem uma imersão tecnológica melhor e algumas vezes já está no mercado e aí ela consegue fazer uma ascensão profissional. Enquanto que na educação presencial a gente tem visto, ela é boa, também funciona, mas os índices de empregabilidade hoje da educação à distância estão até marginalmente melhores do que da educação presencial. E também a gente pode olhar os dados do INEP. Se a gente observar a última ENAD que aconteceu, ENAD, para quem não sabe, que está ouvindo, é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é uma prova que todos os alunos concluintes realizam. Na última aplicação, a gente teve um resultado da educação à distância, no geral, muito similar da educação presencial, mas se a gente se aprofundar, tem dois componentes essa prova. Uma prova de componentes gerais e componentes específicos. Quando você olha o resultado no componente específico, a educação à distância pontuou melhor do que a educação presencial. O que demonstra o que é componente específico? É aquele conteúdo inerente ao curso de ensino superior que a pessoa realizou. Então, são questões específicas da área de formação. E aí você vê que o aluno está tendo uma pontuação melhor. Então, isso é pequena a diferença, mas se fosse igual, já
serve ao propósito de mostrar a eficácia da educação à distância, mas ainda está um pouquinho melhor. E aí eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante, que acho que talvez essa vantagem marginal que existe é por conta de as pessoas já terem uma imersão tecnológica melhor. Então aí eu acho que isso tudo facilita o aprendizado e o aluno consegue obter bons resultados. E eu acredito que nós que estamos inseridos na educação à distância há muitos anos, né, produzindo, estando à frente de projetos, sendo gestores de instituições e de programas que, de certa forma, lidam completamente com a educação à distância, eu acho que nós temos o compromisso também de fazer com que os nossos clientes, os nossos alunos tenham um olhar muito clínico para muitas informações que aparecem, né? Um exemplo nas mídias, dizendo que a educação à distância gerou dados piores do que o ensino presencial. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas informações, porque nem sempre elas expressam verdadeiramente a realidade da educação à distância, que hoje é um grande celeiro para que, de certa forma, haja inclusão, acessibilidade das pessoas no ensino superior, que no nosso Plano Nacional de Educação nunca, de certa forma, foi atingido, não é? Na sua plenitude e nos seus índices, porque realmente só pelo ensino presencial e pela quantidade de instituições credenciadas que nós temos no Brasil, tanto públicas como privadas, não conseguem dar conta da quantidade que nós temos de jovens e adultos que necessitam se inserirem no ensino superior. Então, acho que vale a pena nós, que estamos à frente de programas importantes, chegarmos nesse ponto, né? Os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, para que, na verdade, tenham um senso muito crítico quando lerem informações sobre o EAD. E muitas vezes essas informações que são publicadas, elas partem de análises rasas, superficiais da realidade da educação à distância. E tanto a educação à distância como a educação presencial, temos instituições que são muito boas, que ofertam educação de qualidade, mas nós temos sim as instituições que não são preocupadas com qualidade e muito mais com quantidade, com faturamento, né? E aí eu acho que essas análises, elas focam nas instituições ruins. E aí acabam trazendo uma visão de que a educação à distância possa não ser tão eficaz ou não ser tão boa. Mas a verdade é que temos casos desses na educação presencial e também na educação à distância. Muitas vezes a mídia generaliza. Ela pega casos que deveriam ser tratados como exceção e levam como regra, porque isso, a gente pode pensar que isso gera, talvez a pessoa fica curiosa para ler a reportagem, clica mais, e hoje a gente sabe que as matérias jornalísticas estão mais sendo acessadas pela internet, então acessar é clicar, né? Você joga um título muitas vezes sensacionalista, que pega uma exceção e generaliza. E o algoritmo está ali para fazer o resultado de entregar. Né? Só que a gente pode parar e fazer uma reflexão. Né? Existem instituições sérias, como a Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo, nossa instituição, que hoje tem uma educação levando material de excelência para o aluno. Um corpo docente, aqui, 97% dos nossos docentes são mestres ou doutores. E temos um índice geral de cursos, o IGC, 4, ficando entre as mais bem avaliadas do país. Uma instituição eminentemente à distância. E sem dizer que os nossos investimentos estão todos voltados para a educação à distância, né? Todos voltados. Então, a Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo, a FAMESP, ela é uma faculdade vocacionada para a educação à distância. Então, todo investimento que nós fazemos é para a educação à distância. Então, tanto é que hoje nós temos a nossa fábrica de conteúdos, né, Transcendence, que de certa forma
produz um conteúdo hoje inovador, né? Que você poderia nos falar um pouquinho sobre a nossa fábrica, que hoje eu tenho xodozinho da minha jornada, né, de vida, de trabalho na educação à distância, que está quase 30 anos trabalhando na educação à distância, não é? Então, hoje está à frente, está junto de um grupo que conseguiu construir uma fábrica de conteúdos que, de certa forma, tem uma importância tão grande hoje na produção e na qualidade, não é? Se preocupando tanto com a sinergia de todas essas áreas de conhecimento, tecnologia, pedagogia, psicologia, sociologia, neuroaprendizagem, não é? Tecnologias das mais avançadas. Então, isso faz com que eu, aos meus quase 60 anos, tenha muito orgulho de ter chegado até aqui com essa equipe que tem cada vez mais crescido conosco. Sim, a Transcendence é um grande orgulho para nós, e ela surgiu no início da pandemia, né? Foi um trabalho desafiador a gente conseguir constituir a Transcendence, mas hoje ela é a alma da Faculdade Metropolitana, diria, né? Ela é onde a gente consegue trazer a essência nossa para o nosso aluno. Então, hoje a maioria dos conteúdos que os alunos acessam são construídos pela Transcendence. A Transcendence, ela se preocupa muito com a formação do docente que vai estar à frente, com o método de ensino utilizado e com a neurociência que está por trás da aprendizagem, não só digital, mas aprendizagem como um todo. Então, nós temos conteúdos muito bem arquitetados e plataforma excelente também para acesso, para conseguir levar uma formação diferenciada ao aluno. Estamos assim com um ritmo de produção muito grande, mas sempre pautado em qualidade. Então, hoje os nossos docentes, em maioria, são doutores ou mestres. A tecnologia utilizada na plataforma para levar esse conteúdo ao aluno, ela utiliza os mesmos protocolos, a mesma estrutura tecnológica que os maiores players de streaming, como Netflix, utilizam. Então, o nosso aluno está estudando no ônibus e a qualidade do vídeo está excelente, não existe travamento. Se ele está numa internet melhor, a qualidade do vídeo fica em alta definição. Então, tudo isso feito de uma maneira automática, para o aluno nem perceber, mas existe uma preocupação com a entrega desse conteúdo para ele. E também nos preocupamos muito com a facilidade de acesso à plataforma. Temos alunos que vieram de outras instituições, transferência, e que falam, nossa, como a minha experiência aqui é diferenciada, né? Então, e isso tudo está dentro do âmbito da Transcendence, ela que cuida da construção de tudo isso, sempre também pensando na acessibilidade do conteúdo. Então, todos os nossos conteúdos têm legenda, todos os vídeos têm legenda. O aluno que precisa de um material adicional em outro modelo pode solicitar para a instituição, a gente oferece também. Então, acho que a Transcendence é um grande case. Hoje, 70% dos alunos estão estudando com material já da Transcendence. Nós temos material de outras instituições de produção de conteúdo, mas a gente percebe aí a preferência cada vez maior do aluno pelo nosso conteúdo, e a gente também faz investimentos contínuos em melhorar a qualidade desse conteúdo. E aí, com isso, a gente utiliza muito feedback do próprio aluno para promover essa melhoria. E eu acho que também é importante dizer que nós reconhecemos a importância de atividades presenciais em algumas situações. Agora, isso não é no âmbito da Transcendence, mas no âmbito da FAMESP. Do nosso projeto, do nosso projeto pedagógico, do nosso plano de desenvolvimento institucional, nós reconhecemos que existem atividades que precisam ser presenciais. Então, todos os nossos cursos contam com um núcleo docente estruturante, que é um núcleo que pensa no curso, executa um projeto pedagógico e constrói esse projeto, que olha atentamente para aquilo que precisa ser ofertado de maneira presencial. E aí nós temos atividades presenciais hoje nos cursos de formação de professores, todas as licenciaturas, existem várias atividades práticas presenciais que os alunos realizam nos polos ou na sede. E cumprimos a legislação. Cumprindo a legislação, a resolução
de 2019, que estabelece a formação de professores, e agora entra em vigor também uma nova legislação, a qual temos 2 anos para se adaptar, inserindo mais atividades presenciais, mas nós já estamos praticamente cumprindo essa legislação também, porque nós já pensávamos dessa forma. Então, as avaliações em todos os cursos, existe uma avaliação ao final que é presencial. Por que a gente precisa disso? A gente leva o aluno para dentro do ambiente de estudo. É interessante para ele, nesse momento, ele conhece outros alunos, ele estabelece ponte com outros alunos, network. Temos alunos aí que, a partir dessas atividades presenciais, se conheceram e já estão trabalhando, um indicou empresa para o outro foi trabalhar lá. Então, é uma troca, um momento de troca muito importante, que a vivência universitária deve trazer. Então, a gente não acha que precisa estar todo dentro da modalidade presencial. Não, pequenos momentos de encontro fazem com que a gente consiga trazer eu acho que essa contribuição da vida universitária, que é um network, que é você conhecer pessoas, trocar experiências e também mostrar ali seu conhecimento. E me chama muita atenção no nosso projeto e na nossa experiência a nossa trilha de aprendizagem, né? A nossa trilha de aprendizagem, ela proporciona ao aluno, eu percebo isso, uma experiência muito rica, porque ele passa por um caminho, né? Por isso que chama trilha de aprendizagem, ele passa por um caminho onde ele vai experimentando várias formas e várias tecnologias, meios, para que ele possa aprender, porque o grande objetivo de qualquer modalidade de ensino é levar o aluno à aprendizagem, né? Então, a nossa trilha de aprendizagem, eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito bem pavimentada, né? Porque ela tem ali todos os elementos necessários para que o aluno, na sua diversidade, na sua forma de aprender, porque cada um aprende por N caminhos, né? Por vários caminhos. Então, eu não aprendo como você e você não aprende como eu. Nós temos estilos de aprendizagem diferentes. Então, a nossa trilha de aprendizagem, ela proporciona que o aluno tenha essas várias experiências, né? Então, o que você pensa um pouquinho sobre a trilha, né? A nossa trilha de aprendizagem realmente acho que é a cereja do bolo, né? Ela realmente proporciona uma experiência de aprendizagem muito interessante. A gente fala que ela é baseada em competências. Então, a cada aula que o aluno vai estudar na nossa plataforma, o primeiro item da trilha de aprendizagem é a apresentação, onde a gente já coloca para o aluno 3 competências que a gente espera que ele desenvolva a partir daquele caminho que ele vai percorrer de aprendizado. Então, isso já faz com que o aluno dê atenção àquilo que é importante, né? Não, preciso sair dessa aula aqui tendo desenvolvido essas competências. Isso eu acho que é o que tem de melhor hoje na educação, né? Você formar pensando no desenvolvimento de competências, oferecer ensino pensando no desenvolvimento de competências. Então, nossa trilha é pensada dessa maneira. Depois, dentro dessa trilha, nós vamos ter o material do professor. O professor vai colocar o seu material, sua videoaula, seus slides, seus artigos científicos que ele possa ter escrito, e qualquer material didático. Depois ele vai também ter a oportunidade de participar de fóruns. Esses alunos vão poder estudar, realizar discussões com outros alunos, dentro desses fóruns que a gente tem de discussão. Muitas vezes esses fóruns podem ser, a gente chama de fórum compartilhado. O que é um fórum compartilhado? Eu reúno dentro de um tópico de discussão alunos de diferentes disciplinas e até diferentes cursos. Qual que é o ganho disso? Eu trago pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto. Quando a gente falou, por exemplo, na época da pandemia, a gente trouxe tópico falando sobre vacinação. Aí a gente reuniu aluno de logística, aluno de administração, com aluno de biologia, com aluno de outras áreas, de recursos humanos, para discutirem sobre o desafio do processo de vacinação em massa, do desafio de desenvolver uma vacina no âmbito de uma pandemia, uma emergência de saúde em nível mundial. E ali nós tivemos uma experiência tão rica,
Os alunos de logística focavam no desafio logístico, é você levar essas vacinas a todos. O aluno de biologia, o quão é difícil e desafiador desenvolver uma vacina num curto espaço de tempo. E aí o aluno de administração já trazendo como é que as empresas iam se organizar para conseguir ter essa produção em massa. Então, o aluno de história também, nossa, de história vem cada coisa interessante, porque trouxeram à tona a questão da revolta da vacina. E aí os desafios que ia ser a população acreditar nessa vacinação, confiar e que haveria resistência e tudo. Então, foi um ambiente muito rico, professor Cláudio. Nós ali conseguimos demonstrar, foi a primeira vez que nós usamos o recurso do Fórum Compartilhado. E foi ali que a gente conseguiu demonstrar como que a gente consegue transpor as barreiras de disciplinas e de áreas por meio de um recurso tecnológico inovador. E também ele realiza em cada aula um quiz para fixação dos conteúdos a respeito daquele conteúdo que foi estudado naquela aula. Então, são questões voltadas àquela pílula de conhecimento, aquela aula pontualmente falando. E, por último, a gente deixa também recursos adicionais, que a gente chama de dicas mais, para o aluno poder estudar. Então, professor Cláudio, eu acredito que esse ponto que o senhor tocou, da questão da trilha de aprendizagem, ela é fundamental para a gente conseguir levar uma experiência de ensino diferenciada, inovadora e que atenda a diferentes estilos de aprendizagem. Realmente, tem aluno que com a leitura ele se apropria mais do conteúdo, tem aluno que precisa da aula expositiva do vídeo, que é do vídeo, tem aluno que precisa discutir para poder expor seus pontos de vista, né? E aí com isso, a taxonomia de Bloom traz essa questão dos estilos de aprendizagem diferentes, né? E aí a gente consegue refletir isso dentro da nossa trilha de aprendizagem. Professor Antônio, e eu acho também um tema muito importante de nós discutirmos e levarmos para o nosso público, né? Pensar nessa transformação do professor, né, do docente. Como que nesses anos de educação à distância, que não são muitos, né, porque nós estamos falando aí de uma LDB que regulamentou o ensino à distância no país em 98, e as instituições começaram a se desenvolver bastante nos anos 2000. Então nós estamos falando aí de uma modalidade de menos de 30 anos, né? Então, nesses 30 anos que eu já sou uma pessoa que venho do ensino superior por muitos anos, então eu percebi o quanto que o professor hoje ele se transformou, né? Porque nós vimos o quanto foi difícil o professor sair daquele locus de ensino presencial, né? Sala de aula, quadro expositivo, retroprojetor, não é? Aulas em slides. Então nós vimos o quanto que o professor teve que se desdobrar e aprender as novas tecnologias, as novas metodologias ativas, para que ele pudesse, de certa forma, se inserir não só no âmbito da aprendizagem, né? Ou seja, de como fazer com que esse aluno pudesse aprender dessa nova modalidade, mas também se inserir num novo mercado de trabalho, né? Uhum. A gente passa de uma... dentro de falando dos ciclos de inovação, né? Praticamente uma era geológica, olhar os anos 80 e olhar os anos 2000, 2010, 2020. Antes a gente tinha a detenção do conhecimento, ela ficava em enciclopédias e na mente dos professores. Eles que sabiam, tinham conhecimento. Depois, com o advento da internet, da massificação da internet, nós vimos que o conhecimento passou a estar disponível em muitos lugares, né? E acessível na ponta do dedo do aluno. Só que esse conhecimento está ali de uma forma, vamos dizer assim, é difícil de digerir ainda para o aluno, porque é um conteúdo extenso, difuso, e aí o papel do professor se transformou. Ele para de ser o detentor de conhecimento, ele deixa de ser meramente o detentor do conhecimento. Ou transmissor. Ou transmissor do conhecimento, e ele passa a ser um facilitador da aprendizagem. Porque aí ele passa a ter que, sabendo que o aluno já tem acesso a tantos conteúdos e tudo, como eu
eu deixo isso de uma forma mais fácil? Como eu faço para esse conteúdo ser interessante para o aluno? E ele passa a ser um protagonista também, né? Muito protagonista, né? Eu acho que a gente hoje tem um papel assim do professor, eu acho mais significativo do que já foi anteriormente. Hoje o professor ele precisa planejar muito a estratégia de ensino que ele vai utilizar. Não é possível, ele não consegue assim, vou chegar aqui e vou passar hoje uma... Não, ele precisa planejar muito, né? Sistematizar o conhecimento. Para que aí ele passa a ter um papel assim que realmente não perde sentido nunca, né? Que é enquanto ser humano, entender o desafio de aprendizagem do outro ser humano, que é o aluno, e aí conseguir sistematizar o conhecimento de uma maneira que vai, com certeza, impactar o aluno de uma maneira mais eficaz. E o aluno passa a ver no professor essa pessoa que conseguiu entregar para ele uma estratégia de ensino que funcionou. Aqui dentro da Faculdade Metropolitana dá um orgulho muito grande para nós ver como que os nossos próprios docentes têm se transformado. A gente via quando a gente começou com a educação à distância aqui dentro da instituição, assim que ela começou já tínhamos algumas experiências, depois fomos credenciados à distância. A gente tinha um docente que tinha um perfil. Hoje esse docente tem um perfil muito diferente. Ele sempre que ele vai pensar em uma aula, ele já pensa nessa arquitetura de ensino que é baseada na nossa trilha de aprendizagem. Ele já pensa em como estruturar o conhecimento de uma maneira interessante dentro daquela trilha, de uma maneira que consiga produzir uma videoaula realmente muito aproveitável pelo aluno. Então hoje a gente tem um time muito experiente na educação à distância aqui. Acho que é uma instituição que conseguiu constituir um corpo docente e um corpo tutorial muito consciente do seu papel nesse novo mundo da tecnologia. E é importante nós falarmos o quanto que uma instituição de ensino superior tem que investir nesse setor, né? Nesse setor que é da formação do professor. Sim. Porque isso não acontece assim por osmose, né? Ele acontece através de muita formação. Então esse professor ele é inserido dentro de um processo também de aprendizagem, onde ele vai se aprimorar e vai colocar dentro do pacote de conhecimento dele outras aprendizagens e outros saberes, né? Porque, um exemplo, tecnologia. Tecnologia é algo que todos, de certa forma, têm que aprender no nível que ele precisa para entregar cada vez melhor o seu conhecimento, né? Aquilo que ele produz. Então, tecnologia é um dos pontos, eu falo que é uma linha transversal que hoje o professor tem que ter na sua formação. Sim. Não é? E eu acho que hoje é um dos grandes desafios, inclusive, para o professor que vem da experiência do presencial, conseguir dar esse salto e entrar nesse universo da tecnologia para que ele possa cada vez mais fazer a sua entrega e entender o processo de aprendizagem, que é impossível hoje nós pensarmos numa sociedade, num mundo onde a tecnologia não esteja presente em cada coisa que uma pessoa for fazer. Sim. Professor Cláudio, aqui na Faculdade Metropolitana a gente tem uma preocupação muito grande com a formação, então do corpo docente, do corpo tutorial. Então, o que acontece? Nós temos algumas vias aí de formação. Então, todo o início de semestre, nos momentos de planejamento, são ofertadas aí formações, treinamentos para os professores. Ao longo dos semestres, se forem identificadas algumas lacunas, a gente oferece treinamentos para os docentes. Nós chegamos até a fazer treinamentos juntos, nós oferecemos de tutores, tem treinamento né? gravado nosso, até ensinando a mexer na lousa digital, muitos treinamentos nossos foram oferecidos, e agora a gente tem chamado muita gente de fora também para trazer gente de dentro da casa, porque temos docentes aqui que são cases, sabe? Eles trazem modelos de
ensino, de tecnologia aplicada ao ensino, metodologias muito interessantes. E anualmente, eu acho que é uma iniciativa muito interessante nossa. Geralmente no mês de agosto a gente realiza o Ativamente. O Ativamente ele para quem está nos ouvindo, ele é um dia todo de imersão no universo das metodologias ativas de ensino, que muitas vezes, quase 100% delas, são mediadas por recursos tecnológicos. Então ali nós vamos oferecer formação para docentes e tutores, por meio de pessoas altamente especializadas, e também realizamos um concurso entre os docentes e os tutores, onde eles vêm apresentar o que no último ano eles fizeram de experiências, de cases de aplicação de metodologias ativas. E esse concurso é muito rico, porque um professor conhece o trabalho do outro, troca experiência, troca vivências com os outros docentes, com os outros tutores. Então esse momento ele é muito enriquecedor. Acreditamos que esse aparato que a gente construiu visa realmente atender o que o senhor está colocando, professor Cláudio, que é a necessidade da instituição oferecer formação, porque não há como você obter resultados sem você oferecer formação também.